Bom, galera, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a Guerra Fria, né? Falar um pouquinho sobre esse contexto da Guerra Fria. Bom, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, com a derrota das forças do eixo, Alemanha, Itália, Japão, além, né, do enfraquecimento político-militar das antigas potências europeias como França e Inglaterra, tudo isso levou o mundo a um processo de bipolarização mundial. O que seria essa bipolarização? Né? Seria a divisão do mundo em dois polos de poder. Esses dois polos de poder seriam o capitalismo e o socialismo. Essa divisão seria uma divisão ideológica, né? Uma divisão puramente ideológica. Essa ideologia, né, levaria o mundo a estar dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Aqui no mapa a gente consegue ver, né, o bloco capitalista e o bloco socialista. Né? Então, o mundo estaria dividido entre os que adotariam, né, a ideologia do capitalismo e os que adotariam a ideologia do socialismo. Esses dois modelos pregavam dois tipos de sociedade totalmente diferentes, estavam estruturados através da ideologia. Bom, o que seria ideologia, né? Ideologia são um conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre um determinado tema, e esse conjunto de ideias, né, vai determinar, vai orientar as ações políticas sociais de um grupo. Então, é esse conjunto de ideias que movem as ações de um determinado grupo. Isso a gente chama de ideologia. Né? A ideologia ela pode ter tanto um sentido teórico quanto um sentido prático. Então, essa ordem bipolar, né, era uma divisão ideológica baseada nesses conceitos de ideologia, né, tanto teórico quanto prático. Então, esses dois modelos propunham dois modelos de sociedade diferentes. Quais seriam aí a questão, né, dos modelos? Né? O capitalismo pregava, né, a economia de mercado, orientado pela famosa lei da oferta e da procura, a busca pelo lucro, a propriedade privada dos meios de produção e a sociedade dividida em classes sociais, burguesia e proletariado. Burguesia, né, os detentores dos meios de produção, proletariado, os que vendem a sua força de trabalho para sobreviver. O socialismo pregava uma economia planificada, com um planejamento totalmente feito pelo Estado, a satisfação das necessidades sociais, ou seja, a coletividade em detrimento do indivíduo, a propriedade estatal ou coletiva dos meios de produção e a não divisão em classes. Não haveria essa divisão entre burguesia e proletariado. É importante, né, que se ressalva, né, que tanto soviéticos quanto americanos financiavam grupos, partidos políticos, artistas, intelectuais, para difundirem, né, as suas ideias, para difundirem as suas ideologias, né, como se fosse uma guerra de conversão. Né? Tanto o bloco capitalista quanto o bloco socialista disputavam corações e mentes da sociedade. Bom, nesse contexto, né, de ordem bipolar, né, de mundo bipolar, vem a Guerra Fria. O que foi ou o que foi, né, a Guerra Fria? Ela não pode porque ela já acabou. Né? O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria ela foi um conflito político, econômico, ideológico, tecnológico e cultural entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderados pela União Soviética. Essa Guerra Fria, né, esse conflito, ele vai se dar desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, entre 1945 e 1991, que foi aí o fim da União Soviética. É importante que a gente entenda, né, o termo Guerra Fria, ele foi estruturado por quê? Porque
tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles nunca se enfrentaram face a face. Eles nunca tiveram uma guerra militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse confronto ele era muito indireto. Ele era muito indireto. Por isso, o nome Guerra Fria, porque era uma guerra mais de bastidores, era uma guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética ficavam se exibindo na questão tecnológica e no seu poderio militar. E esse conjunto, né, de ostentar esse poderio bélico criou num mundo que a gente chamou de equilíbrio do terror, que era o medo realmente de uma guerra nuclear entre as duas superpotências. Então, por causa dessas questões, esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Bom, mesmo os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentando frente a frente, eles estiveram pelos bastidores de vários conflitos mundiais. Ou seja, a Guerra Fria não foi tão fria assim. Houveram aí alguns conflitos militares e tanto Estados Unidos como a União Soviética estiveram pelos bastidores deste conflito, como, por exemplo, a Guerra do Afeganistão, né, entre 79 e 89, a Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia, né, em Coreia do Norte e Coreia do Sul, essa divisão está até hoje, a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos tiveram a sua maior derrota militar, a Revolução Cubana, aqui na América Latina, a Guerra Civil Angolana e a Revolução Sandinista. Então, todos esses foram conflitos da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética estiveram de forma indireta influenciando o contexto desses conflitos. Algumas características da Guerra Fria. Quais foram as características desse momento histórico importante? Bom, a gente teve aí um conflito ideológico, né, muito forte entre o capitalismo e o socialismo. Esse conflito ideológico ficou muito visível. Nos Estados Unidos você teve até um macartismo, né, que ficou conhecido como caça às bruxas, que era a perseguição, né, aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Na União Soviética você tinha os perseguidos do regime, né? Então esse conflito entre capitalismo e socialismo ficou muito, muito visível nesse período. A corrida espacial, chegar à Lua era um ponto quase que de honra para as superpotências, né? Quem chegasse à Lua mostraria a sua superioridade tecnológica. A corrida armamentista, ou seja, deveria se mostrar que você tinha um arsenal bélico, ostentar o arsenal bélico era importante para mostrar, né, que você era uma superpotência militar também. A grande proliferação de armas nucleares, isso está ligado, né, à corrida espacial, à corrida tecnológica e à corrida armamentista, né? Então, as armas nucleares também foi super importante para manter o famoso equilíbrio do terror. E a formação de blocos e alianças militares, como a OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderados ali pela União Soviética. Então, todos esses eventos são características desse momento histórico que ficou conhecido como Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria ela chega a um fim, né? Ela tem um fim. Bom, na década de 80, a União Soviética vai ser tomada, né, por muitas manifestações populares. Essas manifestações populares estão ligadas ao atraso econômico, ao atraso tecnológico, o que era meio que uma contradição na União Soviética, né, já que eles tinham tecnologia para levar o homem à Lua, um potencial bélico fantástico, mas ao mesmo tempo a sua tecnologia automobilística, de eletrodoméstico, era muito defasada em relação aos países capitalistas. Então,
existia aí uma certa insatisfação popular, né, em relação ao atraso tecnológico, ao atraso econômico. A União Soviética passava por uma crise econômica muito forte, e com isso surgiu, né, pressões populares contra o fim do regime soviético, que era um regime altamente repressivo, né, desde o Stalin. Maior liberdade política, maior liberdade de expressão, isso tudo começou a proliferar dentro da União Soviética. Em 1985, o Mikhail Gorbachev assume o poder para tentar resolver esse contexto, né? Tentar superar esse atraso econômico, né? Esse atraso tecnológico, e tentar fazer aí uma certa reestruturação da União Soviética, né? Bom, para tentar resolver esse contexto, o Gorbachev ele implementa duas políticas, que é a Glasnost e a Perestroika. Esses dois planos, essas duas políticas tentariam resolver esse problema dentro da União Soviética. O que foi a Glasnost e a Perestroika? Glasnost significa transparência em russo e perestroika significa reestruturação. O que é isso? Bom, a Glasnost, né, transparência, significava a abertura ou transparência política. A União Soviética ela tinha uma política muito isolacionista, era difícil de saber realmente o que acontecia na União Soviética. Lembrando que naquele período não era como hoje, né, com essa farta quantidade de informação devido à internet e às redes sociais. Era um momento onde a informação era mais lenta, era mais limitada. Então, a Glasnost visava dar transparência, além, né, de um contínuo derrubar da burocracia e maior liberdades políticas dentro da União Soviética. E a perestroika foi reestruturação, ou seja, foi uma reformulação econômica visando aos poucos introduzindo o capitalismo dentro da União Soviética para tentar dinamizar a economia soviética, para que ela pudesse, né, superar o atraso tecnológico e o atraso econômico. Bom, tanto a Glasnost e a perestroika visavam, né, romper com aquela crise que vinha na União Soviética desde os anos 80. Essa crise já dava sinal de que o regime soviético, o regime socialista, iria acabar. Você tinha a queda do Muro de Berlim em 89, você teve outros eventos, né, que mostravam que o regime socialista já estava entrando em queda, entrando em colapso. E essas reformas e esses acordos, né, o Gorbachev fez vários acordos econômicos com os Estados Unidos e com outros países, eles não surtiram o efeito desejado e não evitou o fim da União Soviética. Então, todos esses contextos levaram ao fim da União Soviética em 1991, e com o fim da União Soviética em 1991, a gente teve também o fim da Guerra Fria. Então, essas são as características, esse é o panorama da Guerra Fria, esse conflito que mudou, né, o panorama geopolítico no mundo entre as décadas de 40 e 90. Valeu, galera. Por hoje a gente fica por aqui. Dúvidas, sugestões, deixem lá nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.